lindos, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dahmer, um canibal americano, que é a minissérie que estreou na quarta-feira passada, dia 21. Gente, eu sei que eu demorei pra trazer esse vídeo, vocês pediram muito, mas o fato é que é uma minissérie muito pesada. E assim, gente, eu também tive problema de saúde. Foi uma minissérie que eu me permiti assistir mais devagar, não de forma maratonável, justamente pelo teor. E assim, tiveram episódios que simplesmente me destruíram ao longo da minha análise, vou falar aqui, mas, né, trouxe aqui, vocês pediram bastante e por isso esse vídeo vai ser uma análise com spoilers, falar abertamente aí da série de uma forma geral. A história em si, ela é conhecida, né, mas como que o Ryan Murphy, ele trabalhou aqui na minissérie da Netflix. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na minissérie a gente conhece a história do Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer que assassinou 17 homens entre os anos 70 e os anos 90, quando ele foi pego. E os assassinatos, eles eram brutais, principalmente por causa do canibalismo, mas também a série ela traz o foco sobre a negligência da polícia na época. E aqui nesse vídeo eu vou falar desde quando eles trouxeram a infância dele até o momento final ali da série, do julgamento, algumas polêmicas que também tiveram no Twitter, né, com relação à família, que as famílias elas não gostaram do Dahmer ser retratado novamente, mas eu queria falar um pouquinho sobre o meu conhecimento do Dahmer de uma forma geral, que era bem básico. Eu particularmente gosto bastante de true crime, mas eu não sou daquelas pessoas que sabe data, tudo certo, como que aconteceu, detalhes muito a fundo, né? O meu gostar é mais mesmo no interesse em querer ver. Então, quando tem anúncio, né, de série, eu geralmente vou me interessar e eu vou querer assistir, que foi o caso dessa série, até porque é uma produção do Ryan Murphy. E, gente, o Ryan Murphy, pra mim, pra quem conhece aqui o canal, já viu que eu cobri outras séries dele, como foi o caso de The Politician, que foge completamente aí da temática, né, de serial killer, mas ele ficou muito conhecido por causa do trabalho dele de American Horror Story. Mas eu confesso pra vocês que o Ryan Murphy me pegou quando ele fez o American Crime Story, e aí era uma antologia também pro FX na época, que ele acabava trazendo histórias de serial killer, então cada temporada era focada em um serial killer. Então eu sabia que ele fazia muito bem o trabalho para contar as histórias, e eu imaginava que aqui em Dahmer não seria diferente. Mas eu preciso dizer que Dahmer, especificamente, eu senti que ele teve uma profundidade tão gigantesca, principalmente quando ele começa a trazer desde os aspectos da infância dele. Tem algumas pessoas que são um pouco contra, né, por possivelmente gerar uma humanização ali no serial killer, mas do meu ponto de vista eu gosto de ter um entendimento do porquê, sabe? Afinal, a gente tá falando de um crime, e do Dahmer especificamente, um crime completamente brutal, mas por muitas vezes a gente percebe que a violência, gera um gatilho, né? E eu achei interessante em sentido narrativo, até pra gente entender o que surtiu de cada momento ali da vida dele pra ser esse modus operandi dele. E recentemente, né, eu li o quadrinho Meu Amigo Dahmer. Ele é um quadrinho que é da perspectiva de um dos colegas dele de classe, e ele é mais um quadrinho pra quem já conhece a história, porque ele não é um quadrinho que fica explicando o que o Dahmer fez. Ele conta a perspectiva dele de como era a relação deles, e ele até faz algumas reflexões, né, de tipo, agora sabendo, tendo conhecimento de toda a história, é meio doido pensar essas coisas que aconteciam, né? Então ele é mais uma história a título talvez de curiosidade, mas ao mesmo tempo a série ela também se aproveita de alguns aspectos dessas obras que elas foram feitas, que a gente até vê ali no final. Então, por exemplo, eu achei interessante eles focarem toda a questão da bebida, é um aspecto que era falado no quadrinho, também a relação dos pais, que era muito turbulenta também com os bichos. Então, pra mim também foi interessante ver essas informações a mais quando a história dele estava sendo contada. Mas um dos aspectos que eu achei bastante interessante é que no primeiro momento a gente não tem
total certeza de tudo que ele faz, porque a violência do Dahmer, ela é tão brutal que a série, ela não necessariamente mostra de forma explícita, e eu senti que em vários momentos a gente tinha complementação de informações. Então, por exemplo, no momento que ele é pego, né, a gente tinha total certeza do que ele fazia em determinado momento, e foi como eu falei, tendo a noção da brutalidade da violência do Dahmer, eu acho que eles fizeram um ponto certo. Então eu acho que eles contaram esses aspectos sem precisar necessariamente ficar mostrando, porque a história em si, a forma que foi contada, ela é muito pesada, mas ela é muito pesada porque ela também se preocupa em trazer a perspectiva das vítimas e também pontos de vista diferentes. E é aí que pra mim a série, ela vira muito, porque a gente já tava vendo coisas que eram extremamente pesadas, mas eu preciso dizer pra vocês que o 6º episódio, ele simplesmente me quebrou, me destruiu, assim. Foi um episódio que eu não consegui continuar assistindo o restante logo em seguida. Eu retomei depois em outro momento. A história do Tony e ter o conhecimento de como era o Tony, assim, me destruiu real, assim. Foi um episódio que eu me emocionei muito, e quando a gente chega também no 7º episódio, ele é um episódio que conta a perspectiva da Glenda. E, gente, a Glenda, pra mim, ela é a grande protagonista, porque quando a gente vê essas histórias, né, muitas vezes a gente pode se questionar de tipo, poxa, mas ninguém sabia o que acontecia ali, ninguém fez nada, sabe? Por exemplo, em documentário que eu já vi sobre o Night Stalker, que ele vivia ali no hotel, e no documentário eu lembro deles até falando, ele chegava ensanguentado no hotel e ele se sentia confortável de chegar lá dessa forma e tal. Então a Glenda, ela vem com um papel extremamente importante de que sim, as pessoas tentaram, as pessoas fizeram o possível, e se torna mais grave ainda com a denúncia que a série traz da negligência policial que eu falei inicialmente, porque além dos crimes do Dahmer, também foram os crimes da polícia, foi um crime completamente racial, e conforme a gente vai conhecendo a história do Dahmer, a gente vê que ele não se esforçava de jeito nenhum, então muitos dos assassinatos perpetuaram pela negligência da polícia, sabe? E aí, eu acho que a série, ela tem o triunfo nela quando ela traz o episódio do bicho-papão, porque quando a gente chega nesse episódio, esse também, gente, foi outro episódio assim duro. Você vê que conforme foi do 6º em diante, eu fui assim muito mastigando a série, porque era muito difícil de digerir o que tava mostrando ali, sabe? Mas o episódio do bicho-papão, ele é extremamente importante porque ele mostra a perspectiva das vítimas que ficaram, né? A gente teve as vítimas assassinadas, brutalmente assassinadas, mas a gente vê a Glenda, o que ela passou, como assombrou, a gente vê as famílias e como as famílias sofrem até hoje. E aí chega, né, ao ponto da polêmica, né, do tweet, que um dos familiares falou que é ainda uma sombra que a família vive, né, que é muito duro. E de fato, quando a gente reflete, né, sobre a história, o que foi mostrado, a gente vê que no final as vítimas, além de toda a questão policial, elas também foram negligenciadas, porque a partir do momento em que o caso não estava sendo mais visado, as entidades por trás fingiram parar de se importar. Então, assim, tudo nessa história é extremamente duro, e talvez o grande impacto da série é não só contar essa história brutal, mas condensar muito bem essa história. E assim, gente, depois de ver tudo isso, é impossível não sentir raiva dos fãs, sabe? De gente que escrevia carta, que foi eternizado. E tá aí também um grande problema, né? De você ainda falar de séries de serial killer, porque existe um estudo, né? De que os serial killers, eles gostam dessa vanglorização, né? A gente inclusive vê o Dahmer se validando a partir das cartas que ele recebia. Então falar de serial killer e permanecer viva essa memória sempre é um pouco complicada. E óbvio, eu falando muito com distanciamento, mas ao mesmo tempo é um aspecto que faz parte da história. E não só, né, quando a gente vê os policiais também passando trote para uma das famílias das vítimas, assim,
é atrocidade atrás de atrocidade. E dá mais raiva ainda, principalmente quando a gente ganha essa admiração pela Glenda, pela força dela, quando vem aquele episódio que faz esse paralelo narrativo dela ganhando ali o prêmio e ela aceitando, inclusive, em condições para que não se repetisse tal crime. Infelizmente, a gente vê que é um aspecto que se repete até hoje, essa negligência por crime de racismo e homofobia também. E aí a gente vê ali no paralelo os policiais que deixaram o garoto, que era menor de idade, morrer, sendo compensados num grande jantar, quase gala ali, sabe? Assim, gente, é uma série que embrulha o estômago em vários momentos, assim. Eu acho que eu nunca assisti algo tão visceral assim na minha vida. E eu já assisti algumas coisas pesadas, mas tudo em torno da história do Dahmer é assim brutal, brutal. Gosto da escolha estética que o Ryan Murphy ele acaba utilizando aqui. Se eu não me engano, foi um aspecto que ele acabou utilizando também quando ele contou do Conan, que tinha esses tons mais amarelados, muito também por virtude da época. Aqui em Dahmer eu sinto que ele também inclui uma vibe um pouco mais mórbida em alguns sentidos, também um isolamento, né, por muitas vezes na sua casa, que é o cenário central do personagem. Agora, precisamos falar sobre Evan Peters também, né? É interessante, né? Quando a gente tá falando de Ryan Murphy, se for uma protagonista feminina, vai ser a Sarah Paulson. Se for um protagonista masculino, muito provavelmente vai ser o Evan Peters. E eu acho que ele traz o papel dele muito bem. E eu imagino o quão denso tenha sido. Eu cheguei a ver um vídeo depois na Netflix dele falando que ele teve todo um apoio de equipe para se recompor também, né? Porque acaba sendo um trabalho muito pesado para ele. Ele e a Niecy Nash, assim, eles fazem um papel excelente. E, gente, eu preciso comentar sobre a cena que ele vai na casa dela. Gente, que desesperador aquela cena. Tanto pelo sanduíche, quanto pelo que iria acontecer ali, sabe? E tá aí também um grande peso da série, te transportar para certos momentos. Então, foi como eu falei, assim, não tem como você não sentir raiva, seja por um motivo ou outro, pela negligência e pelas vezes que ele escapou, assim, tão por pouco, e ele era tão assim desleixado, sabe? Era pra ter sido pego muito antes, ter evitado tudo muito antes. Tem um aspecto que eu gosto também que a série traz, e ela me trouxe vários sentimentos conflituosos, que foi com relação aos pais dele, né? Principalmente com relação ao pai dele, tanto da forma que ele tratava a mãe, mas também na relação dele com o Dahmer e no afastamento também que ele criava, né? A gente via em momentos de diálogo, depois quando ele pede desculpas, ele fala que ele deveria se sentir livre para se abrir por ele. Tem um momento que a gente vê um jantar na casa da avó, nossa, inclusive assim, coitada da avó, assim. E ele chega a perguntar coisas pro Dahmer e ele dá a entender que ele vai começar a falar e ele corta o assunto, sabe? E eu acho que aí começa também o acúmulo de algumas sensações de ódio que a gente sente posteriormente na série, porque a gente vê o acúmulo de coisas evitáveis que poderiam antes de toda essa tragédia. Parece meio doido, né? Porque eu tô falando de vários aspectos, assim, que são muito desconfortáveis de ver, mas ao mesmo tempo como obra, né, eu acho que ela acerta em diversos momentos em como essa história é contada, em como a estética é feita, a atuação de todos ali. Então é um sentimento estranho com a obra, porque você gosta da obra em si, mas você compreende toda a indignação, toda a raiva. Eu acho que o Ryan Murphy, ele sabe trazer muito bem o tom das suas séries criminais, e ele sabe fazer uma leitura individual, por isso que eu gosto delas como antologia também. Inclusive vai ter outra bem recente, né, que foi anunciada no Tudum, que é o Watcher, e eu tô bastante interessada também, é uma história baseada em fatos. Enfim, muito provavelmente vai ter vídeo aqui, e lógico, se for uma série mais leve, eu acho que é muito difícil qualquer outra série passar a dor que foi assistir Dahmer. Provavelmente o vídeo vem mais rápido. Foi como eu falei, pra mim foi uma das coisas mais viscerais, assim,
pesou, sabe? Então eu precisava também desse tempo pra digerir a série. Não sei como foi a experiência aí de vocês, mas como narrativa, eu acho que a série ela acerta muito nessa história, porque eu sinto que ela consegue transmitir sem dar margem pra uma romantização, como foi o caso do Ted Bundy, como foi o caso de Inventando Anna. A Anna, beleza, ela era uma golpista, ela não era uma serial killer, mas ainda assim, na época, né, eu falei sobre como eu senti que foi uma narrativa romantizada. E pra mim, do meu ponto de vista, não dá margem. Mesmo que se explique a história desde o início, eu acho que ela vem mais como título de curiosidade, de você entender de onde vem a violência, mas de forma alguma justificando a violência, e deixa um amargor na boca, de triste, de como as coisas poderiam ter sido diferentes se as atitudes fossem tomadas. A Glenda lá gritando sozinha, sabe? Então, assim, é uma série extremamente pesada. Eu vou me repetir por diversas vezes e ao mesmo tempo eu entendo a indignação com ela também. Eu acho que não tem melhor descrição sobre essa série do que falar que ela é desconfortável, mas confortável no sentido de tão bem contada que é a sua história. Bom, gente, vocês viram que eu acho que foi um vídeo num tom extremamente mais sério aqui, né, que eu só saí falando, porque realmente, assim, foi uma série muito tensa. Eu tava no 9º episódio, eu tenho os meus sentimentos aflorados também. No 9º episódio, eu também fiz a minha pausa, eu não fui direto pro 10º. Eu lembro de eu falando pro meu namorado que eu tava triste. Eu tava triste de assistir essa série e eu não lembro qual série me fez esse mesmo sentimento, sabe? Às vezes a gente fica com raiva que assistiu algo ruim, mas aqui é muito da violência de tantas formas, então o vídeo ele não teria como ter um tom diferente. Mas eu quero saber de vocês. Vocês pediram muito para eu trazer o vídeo, as situações se equipararam com o meu ponto de vista desses episódios específicos, o que você achou, se foi de total mau gosto contar essa história, enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!